Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Reason and Emotion. Viemos um bocadinho tarde, sim, mas nós não desistimos, ainda cá estamos aqui fortes, com alguma dificuldade em arranjar o nosso tempo, no entanto, não queremos sequer deixar-vos um bocadinho abandonados. Não é verdade, Rui? Estamos aqui em força. Sem dúvida, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio. É verdade, precisamos aqui também do nosso tempo de adaptação a esta realidade que estamos a viver e as agendas não têm sido muito fáceis, mas naturalmente que é um projeto que nos interessa imenso e que queremos continuar e, como tal, cá estamos de volta para o nosso quarto episódio, em pleno mais um confinamento que estamos todos a viver. E nessa sequência temos recebido aqui questões de alguns ouvintes. E pelo que incentivamos vocês a enviarem mais questões, mais tópicos que gostassem que nós debatêssemos. E vou começar hoje com uma questão precisamente que recebemos de um convite, de um convite no enquadramento do Covid. Já estava a misturar a palavra Covid com... Essa palavra está tão intrínseca agora nos nossos vocabulários que às vezes é inconsciente. É verdade, é verdade. Mas nesse contexto, esta questão acho que vai ser direcionada primariamente a ti, Mal. E a questão é a seguinte: quando alguém é condenado à prisão, sabe o tempo durante o qual vai estar preso e gera a sua expectativa com base nessa realidade. Como devemos gerir as nossas emoções e expectativas num contexto no qual estamos presos, entre aspas, por um período indeterminado? E, portanto, esta questão, na verdade, faz ênfase de o que muitas pessoas devem estar a pensar e no fundo, a sentir, não é? Que estamos em mais um confinamento, mas por um período indeterminado, porque, na verdade, não sabemos quando acaba, porque se soubéssemos, podíamos planear ou dizer que estamos a ver a luz ao fundo do túnel. Neste caso, estamos, entre aspas, e bem dito, presos, mas por um período indeterminado. Como é que se gera este sentimento, Imália? Realmente estamos num novo confinamento, algo que nós estávamos a tentar evitar, não é? E mesmo o nosso governo andava aqui a dizer que isto ia ser, não ia ser da mesma forma, que não tínhamos que fazer um novo confinamento e parece ter sido um balde de água fria. E acima disto tudo também temos já o próprio cansaço do primeiro confinamento, da falta de liberdade, e gostei muito desta comparação em que, da prisão, não é? Porque eu sinto um bocado isto e acho que toda a gente sente isto, que estamos numa prisão também, mas a tempo indeterminado, realmente. E desta vez eu acho que ainda está pior, porque as pessoas sentem-se mesmo cansadas. No primeiro, nós ainda fomos com toda a força, fomos a pensar esta gestão de expectativas de ok, isto é só agora, isto não vai ser muito tarde, a vacina daqui a nada está, isto Eu acaba no lembro-me eu instante. lembro-me quando as pessoas vinham à janela bater palmas às 10 da noite e os arco-íris a dizer vai Exato! ficar tudo bem, não é? É isso que estás a E falar. exatamente, e onde é que está isso tudo agora? Não está porquê? Porque realmente as pessoas estão cansadas, realmente as pessoas também estão naquela de não sabemos quanto tempo é que isto vai durar. O problema, e outro problema grande, é que isto, em vez de estar a melhorar, está a piorar cada vez mais, pelo menos cá em Portugal. Infelizmente, e a lamentar, temos imensas mortes diárias, o número de casos que estavam a aumentar drasticamente, que depois, entretanto, tivemos que nos conduziu a este confinamento. Não está a ser fácil realmente esta gestão. E é preciso um bocadinho trabalho de todos nós para que isto também funcione, não é? E por aí também começa o cansaço, de eu estou a fazer, mas o vizinho já não faz, então porque é que eu tenho que fazer? Se eu estou a respeitar a mim próprio e a ele, porque é que ele também não respeita a mim e aos meus? Não é? Certo. E esta gestão depois, entretanto, de ok, quando é que isto vai acabar? Quando é que eu vou sair sem pensar de casa e poder ir a um restaurante ou poder ir fazer ao meu ginásio sem pensar, sem a máscara, sem pensar que estou a ser infectada ou que estou a infectar alguém, e cada vez mais isto tem sido pesado. Com isto tudo, os miúdos em casa, o online, o teletrabalho, tem sido uma fadiga pandémica muito, muito elevada. E gerir isto, realmente, não é fácil, não tem sido fácil. E eu acho que não tem sido fácil nem para mim, nem para ti, nem para ninguém, não é? Mesmo para este podcast, para nós conseguirmos arranjar tempo, já foi aquela sensação de ok, vamos lá, vamos tentar, onde é que vamos fazê-lo? E por mais que gostemos, porque depois há o cansaço, há físico e emocional, não é? E o mental, que é preciso também gerir e dar alguma racionalidade a estas emoções todas.
E aqui o que eu costumo trabalhar muito, claro que esta questão vem-se colocando também com os meus pacientes, que é, vamos viver um dia de cada vez, é tentar não pensar demasiado no que é que, pelo menos não na parte de futuro dramático, ou seja, isto nunca mais vai acabar, isto não sei como é que isto vai ser. Ok, o que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu posso controlar? Eu consigo controlar o meu dia a dia, então vamos fazer isto, vamos tentar arranjar um novo normal, não é? Parece que estamos a falar a mesma coisa que tivemos a falar há uns meses atrás, do novo É normal, inevitável, mas é inevitável, não é? mas é um novo normal, não é? Mas olha, falando do novo normal, fizeste-me aqui levantar aqui uma questão que eu acho que é muito pertinente, até para perceber se tu sentes isto um bocadinho e quais é que poderão ser os impactos a médio e longo prazo em cada um de nós. Eu no outro dia estava a assistir a uma série, não há muito para fazer nos tempos livres, não é? Então, pronto, uma das coisas é ver algumas séries. Estava a ver uma série, e na realidade, às tantas. Vejo no contexto da série uma festa e pessoas a chegarem e a abraçarem-se e a beijarem-se. E eu não sei porquê, o back of my mind, não é? Portanto, o meu disse-me, mas eles estão-se a agarrar, eles estão-se a beijar, onde é que estão as máscaras, onde é que está o distanciamento? Ou seja, isto já começa a durar há tanto tempo que, na verdade, nós começamos a achar estranho quando eu vejo, por exemplo, numa série comportamentos que eram normais e que agora já não serão normais. Quais é que serão, para a sociedade no geral e para cada um de nós, os impactos disto a médio e longo prazo? Qual é que é a tua percepção? Qual é que é a tua visão? É engraçado, estavas-me a dizer isso e estava-me a rir, porque acontece exatamente isso cá em casa. Os meus filhos também dizem: Olha, mas eles estão-se a abraçar, olha. Pois, mas isto já era pré-Covid, porque agora também algumas séries pós-Covid já vês as máscaras, já vês o distanciamento, mas nós temos esta sensação também aqui em casa e eu acho que a maior parte das pessoas também já vai tendo, porque isto, para além de ser aquela coisa muito longa, é o medo também que temos, não é? Certo. É o nosso instinto a dizer: espera, cuidado, olha o Covid, olha o distanciamento, olha. E isto veio de uma avalanche tão grande que nós não estávamos à espera, que começámos a interiorizar muito isto. E o nosso Certo. inconsciente ficou muito preso ao medo, não é? Ao medo de Mas e contrair quais isto. é que serão os impactos desse inconsciente alterado deste novo normal quando, eventualmente, isto tudo terminar? Ou seja, vamos imaginar que, de repente, faz clique e amanhã já não há Covid, ok? Sim, Nós não passamos desta realidade para um mundo sem Covid de um dia para o outro, não é? E, portanto, quais é que serão os impactos em cada um de nós e na sociedade, não é? Ou seja, tu amanhã, se já não houver Covid, imagina que acordamos amanhã e não há Covid. Tu vês uma pessoa na rua, tu por mais que tu se calhar não te vais querer aproximar ainda assim, não é? Quais é que serão os impactos para cada um de nós? É uma questão curiosa com a qual me deparo. Sabes, Rui, eu acho que nós somos seres humanos que facilmente adaptáveis e ao mesmo tempo também, hum, aos poucos, vamos realmente criando os nossos novos hábitos. Da mesma forma que criamos, eu acho também os descriamos, entre aspas, não é? Claro, não vai ser de um dia para o outro e o nosso impacto psicológico aqui, desta altura, vai demorar realmente a passar. Muitas das pessoas, coisas que sentiam antigamente, veio muito ao de cima nesta altura, não é? Porque muitas pessoas, por exemplo, tiveram que se juntar com a família e ficar lá dentro do casulo, entre aspas, e não podiam sair e que estavam habituadas à liberdade e deixaram de ter essa liberdade. Pessoas que trabalhavam sempre fora tiveram que começar a trabalhar em casa, ou seja, muita coisa mudou só neste ano a nível psicológico e emocional. Isso preocupa-me mais do que propriamente o ir e abraçar, não é? E como é que nós podemos fazê-lo e como é que podemos realmente ultrapassar? Não vai ser fácil. Eu acho que é muito importante também pensarmos que, da mesma forma que criámos o novo normal, também vamos conseguir recriar o outro novo normal. Mas aos poucos, com tempo e com confiança. Porque assim, é bom que tenhamos este medo, porque não sabemos. Certo, é verdade, mas a minha questão, eu vou concretizar um bocadinho mais. Incide, por exemplo, nós adultos, certamente que com maior. Vamos lá ver, eu olhando aqui para a parte do Reason, dentro do Reason and Emotion,
eu tento materializar este tipo de sentimentos, digamos que mais ou menos em binário, como se a informática tratasse. Então, eu vejo que nós somos formados num conjunto de princípios core, se assim tu quiseres dizer, que derivam da nossa educação, que derivam de onde vimos, da nossa cultura, etc. E depois, por cima desses princípios core, que são muito difíceis de serem reprogramados, existem um conjunto de princípios mais soft. E, portanto, nesses princípios soft, que é, ok, eu estive numa cultura na qual podia-me aproximar das pessoas, mas agora por um período determinado não posso e de repente já posso outra vez, já estamos a falar na parte soft. Mas o que me preocupa é, por exemplo, as crianças que neste momento estão a construir o seu core. Ou seja, imagina um copo. Nós, os adultos, já temos a areia desse copo a 70%, 80% formada com base na educação que tivemos. E depois a areia que está cá em cima consegue mexer um bocadinho. Se tu meteres água num copo cheio de areia, essa água não te chega aos grãos de areia que estão lá ao fundo, chega aos grãos de areia que estão cá em cima. E, portanto, tu consegues, com esse tipo de impacto, mexer mais na parte superficial, mas o nosso core está formado. Nós, dificilmente, um adulto vai mudar de personalidade por causa de um evento de um dia para o outro, não é? Mudamos, mas não mudamos tanto assim. Agora, as crianças mudam, porque as crianças ainda têm o copo muito pouco cheio. E, portanto, as crianças ainda estão a encher esse copo de areia e ainda só têm, imagina, 1/10 do copo cheio. E, de repente, tu mandas água lá para dentro e a areia fica toda agitada. E é isto que me preocupa, porque eu acho que nós não conseguimos vislumbrar os impactos que isto vai ter nas crianças de hoje, que estão a encher esse copo, quando forem os adultos da manhã, não é? E isso é uma questão que me preocupa e sobre a qual faço alguma reflexão. Rui, e pensar ao contrário, como é que estas crianças vão ficar resilientes? Ou seja, o que isto trouxe foi também eles terem uma personalidade desde já um bocadinho mais alerta, um bocadinho mais a ver que as coisas não são, you can't take it for granted, ou seja, não podes levar as coisas completamente como para sempre. Tiveram que se readaptar, coisas que se calhar nós não tivemos na nossa altura e tivemos muito mais tarde. Não é? Eu Certo. acredito e penso muito nisto também, porque, e principalmente os adolescentes, tendo uma adolescente em casa, que há muita coisa que ela perdeu, não é? Há muita coisa que ela realmente não conseguiu fazer por estar no 11º ano, no 10º ano, e a 11º ano era a viagem de sonho dela, porque tinham que ir fazer uma viagem de voluntariado e não vão poder fazer. No entanto, há outras coisas que ela ganhou também, que é estar aqui connosco, ter uma relação muito diferente com os pais, que se não fosse esta pandemia não teria. Começou a criar também um bocadinho esta personalidade de, ok, nós temos que nos cuidar a nós e temos que cuidar o outro também. Trouxe um bocadinho esta parte de ajudar o próximo. Ou seja, também trouxe umas coisas que nós não podemos nos esquecer. Mas tens razão, é verdade, temos que sempre olhar para os prós e os contras, não é? E estás a tentar puxar os prós para mitigar os contras, eu percebo isso, mas dou-te um exemplo em concreto. Imagina tu que tinhas um hábito cultural, familiar, de ir almoçar, por exemplo, todos os fins de semana com os teus pais. E desde pequeninos, os teus filhos habituam-se a ir almoçar contigo e a casa dos teus pais ao fim de semana, e isso já nasce com eles. Ao nascer com eles, com naturalidade, quando eles forem adultos, para eles é tão normal ir almoçar à casa dos pais deles, quando os pais deles forem mais velhos, porque é tão natural para eles quanto escovar os dentes, porque já nasceu, nem sequer questionam. Mas esse tipo de hábitos vão-se quebrar, porque vão-se quebrar e a não ser que exista um esforço para os retomar, o hábito está quebrado. Ou seja, para a criança neste momento, ele já nem sequer tem a vontade de ao fim de semana ir almoçar à casa dos avós. Porquê? Porque há um ano que já não o faz. Porque eles são muito mais plasticina, eles são muito mais moldáveis para o bem e para o mal. E, portanto, eu acho que nós todos temos de estar conscientes de, quando for possível, e de uma forma consciente, porque se nos deixarmos levar pelo inconsciente, vamos continuar neste caminho, do caminho
no qual estamos forçadamente inseridos neste momento, mas acho que de forma consciente vamos ter que tentar retomar alguns hábitos que já trazíamos de nós e que foram interrompidos. Não sei se faz sentido. Faz todo o sentido e realmente também nós sentimos isso, não é? Há algum afastamento físico de muitos avós, muitas famílias, e realmente isso acontece. No entanto, é como tu próprio dizes, eles são plasticina e depende muito daquilo também da nossa necessidade de querer que eles retomem certas coisas. Há certas coisas que vão retomar até mais afincadas, com aquele medo de, ok, isto pode acabar a qualquer altura, vamos aproveitar. Eu acho que é muito importante nós também termos esta necessidade e este pensamento que é, vamos aproveitar o dia de hoje, vamos aproveitar o dia a dia e vamos realmente criar novas... Vamos criando novas regras e novas noções e a tecnologia ajuda-nos muito, imagina, não estamos com eles, mas conseguimos fazer FaceTime mais tempo, conseguimos ter mais, se calhar há situações em que se calhar eu nem falava com os tios meus que estão não sei aonde, mas agora já falo, ou seja, vieram criar outras situações. No entanto, com as crianças, eu também acho que elas aprendem aquilo que nós também transmitimos. Claro. Neste momento, se é isto que é a realidade deles. Mas é aí que eu queria chegar. Pende sobre nós, na verdade, a pressão de os ajudar a retomar a normalidade, que não é o normal que estamos a viver agora. E eu acho que é preciso nós termos consciência. O que nós estamos a viver agora é um novo normal, mas é um novo normal. Da minha perspectiva, se for o novo normal, mesmo quando acaba o Covid, não é um novo normal totalmente saudável, não é? Exato. Eu acho que nós temos que ter consciência disso, porque sabemos que somos animais de hábitos, não é? E se as pessoas, por exemplo, antes tinham o hábito de ir dar um passeio ou de ir correr aos sábados de manhã e agora já não vão porque estão em confinamento, as pessoas vão ter que se forçar a retomar um hábito que já lhes era normal. É disto que eu estou a falar, entende? Sim, e não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque depois, atrás disto, de retomar os hábitos, não é? E recriá-los, temos o medo. Eu, por exemplo, eu não sei se neste momento estou com muita vontade de enfrentar 1 hora de trânsito para ir trabalhar todos os dias de manhã, quando eu posso fazer outras coisas mais produtivas, mas também sei que o ir para o escritório também tem outros benefícios, portanto vou ter que me forçar um bocadinho quando esse momento chegar para ultrapassar o trânsito, porque depois tenho o retorno. Mas se nós ficarmos encostados a este novo normal, vão-se perder coisas. Eu acho que é preciso termos consciência e força de vontade para quando isso chegar, e esperemos que sim, para conseguirmos sair outra vez do casulo. Rui, continuo outra vez na parte da emoção e continuo na parte de vamos perder coisas, mas estamos a ganhar muitas outras também. Porque eu acho que em termos de, mesmo em termos de, ok, quem estava muito fragilizado ficou ainda mais fragilizado, mas se é preciso pedir ajuda, é nesta altura que se pede ajuda. Claro. Peçam ajuda. Se realmente estão com vontade, estão muito ansiosos, estão muito deprimidos, estão perdidos, peçam ajuda. No entanto, também vamos ver de outra forma, que é, vemos isto como uma fase. Vemos isto como... Todos nós passamos por fases más na vida, certo? Isto é uma fase má. Fase. Não é um estado constante. É uma fase. Vamos pensar nisto como fase. É muito mais fácil gerirmos estas expectativas que estávamos a falar no início, se virmos isto como uma fase. Isto não vai ser assim para todo o sempre. Ok, vamos ter que criar novos normais, vamos ter que reaprender, vamos ter que voltar atrás e pensar o que é que fazíamos antes para fazer outra vez. No entanto, porquê que, ok, tu não estás com vontade de ir no trânsito 1 hora, então porquê que não fazes agora uma coisa? Já vemos que é possível. Claro. Ou seja, porque é que não fazemos uma coisa de 1 ou 2 dias ou 3 dias vou aguentar o trânsito, mas outros dias vou ser mais produtivo e vou ficar em casa. Claro. Olha a vantagem nisto, porque já aprendemos que podemos fazê-lo. Não é? Claro. E há coisas... Eu acho que no mundo do teletrabalho o modelo híbrido vai aparecer em força, ou seja, alguns dias no escritório, alguns dias em remoto, porque as pessoas acabaram por verificar na prática, de forma forçada, as vantagens deste modelo. Mas eu olho para isto e continuo a olhar para isto de uma forma extremamente positiva, e olhar para o lado mais positivo desta coisa. E a forma como eu tenho, por exemplo, para encaixar este confinamento, e olha, pegando, por exemplo, na analogia da prisão, que falávamos há bocadinho, imaginemos que alguém cometeu um erro e que foi preso, e que vai preso durante um período de 3 anos. Pronto. Essa pessoa tem 2 opções. Ou passa estes 3 anos a olhar para o teto e a lamentar-se, ok?
Ou diz, ok, já estou aqui preso, o estar aqui preso já não depende de nada que eu possa fazer, não posso fazer nada, já estou aqui dentro, então vou tirar o partido do melhor possível destes 3 anos de prisão, para que eu, quando sair, saia uma pessoa melhor, e ao sair uma pessoa melhor, vou conseguir tirar mais partido da vida em liberdade do que tiraria se não tivesse investido estes 3 anos. É um bocadinho como ou ficar a olhar para o teto, ou imagina tirar um curso superior na prisão. E, portanto, quando ele sai, sai uma pessoa melhor, sai uma pessoa mais capacitada e se calhar vai ter uma vida melhor porque investiu esse tempo. E, portanto, eu acho que cada um de nós, e tocar aqui um bocadinho em algo que já falámos num podcast anterior, cada um de nós deverá identificar objetivos de como é que vai sair uma pessoa melhor deste confinamento do que entrou. E isso pode ter desafios físicos, do tipo, ok, eu quero... Olha, no outro dia falava com um amigo que dizia, epá, o que eu sinto mais falta é de ir aos restaurantes. Eu adoro, ao fim de semana, explorar os restaurantes e aqueles petiscos e o vinho e não sei o quê. Eu disse, olha, então faz uma coisa. Durante este período de confinamento, ganha mais créditos da perspectiva física para quando terminar o confinamento, poderes fazer ainda mais esse tipo de convívios que tu tanto gostas, não é? Mas imagina, há pessoas que talvez sempre tivessem tido vontade de aprender a tocar um instrumento musical, há cursos na internet, e portanto Sim, é tirar esse tempo para definir um objetivo. Porque eu acho que nós ficamos a olhar para o teto, ou a olhar para as notícias, quando nós não conseguimos influenciá-las, não nos traz nada de positivo, não é? eu digo muito isto, que é, isto tem a ver com o mindset das pessoas. Tem muito a ver com o mindset das pessoas. Ok, nós não somos todos iguais e não vamos ter a mesma ambição ou a mesma força e não podemos exigi-lo, não é? No entanto, também cabe a nós, se precisarmos de ajuda, pedir ajuda. Cabe a nós que, ok, eu não quero ficar assim, então vou melhorar. Cabe a nós também sairmos um bocadinho do poço, não é? E temos que sabê-lo e temos de nos conhecer a nós próprios para conseguir fazê-lo. E concordo plenamente contigo que é, vamos aprender com isto. Eu tenho muitas vezes, trabalho muito isto, que é, ok, então, o dia estou sem fazer, não, então vamos lá criar uma rotina. Esta hora é acordar, aquela hora é fazer isto, aquela hora pode ser não fazer nada, aquela hora é fazer o curso online. Já há muito tempo que eu queria ter um curso, professora e tal, não sei o quê. Pronto, vamos lá procurar. Porquê? Há tanta coisa agora online gratuita. Depois, mas eu estou muito estressada, não consigo. Ok, vamos lá procurar na net algo que seja uma música relaxante, um mindfulness, yoga. Vamos tentar fazê-lo. Ou seja, também depende muito da pessoa, do mindset da pessoa, mas se conseguirmos realmente pensar nisto, que é como é que eu quero sair disto, é muito importante e concordo plenamente que é, e principalmente, não depende de nós isto, não quer dizer, já chega um ponto que isto já não depende de nós, de quando é que isto acaba. Depende de nós de nos protegermos, depende de nós proteger o nosso próximo, mas não depende de nós de quando é que isto acaba. Então eu vou me preocupar com uma Depende de coisa que eu nós, não controlo. e depende de nós investirmos mais em nós para sermos pessoas mais fortes, mais resilientes, melhores Exatamente, disto quando entramos. Depende de nós. exatamente. Porque se nós Depende. ficarmos quietos e não fizermos nada, vamos ser mais fracos. Essa é a verdade. Isso é verdade. Vamos sair mais fracos, mais deprimidos, mais ansiosos e pessoas ainda mais, muito mais fragilizadas. E eu acho que todos nós, dentro de nós, temos um bocadinho esta força. As pessoas às vezes podem estar a ouvir e pensar, mas eu não consigo, eu não sou assim tão forte, vocês são, estão aí a falar, é fácil falar. A quantidade de vezes que se ouve isto. Mas não, eu sei que todos nós, em algum momento lá dentro, temos esta força. E ninguém vai Basta do 8 para procurá-la. 80. Ninguém vai do 8 Exato. para 80, não É é? um processo, é um processo. E também temos o V com a perninha curta. Cá estamos. Temos que entender isso e esperar pelo momento da clivagem. Olha, em jeito de conclusão deste podcast, queria-te perguntar quais é que têm sido os tópicos que mais tens sentido que têm sido abordados neste contexto pelos teus pacientes, na verdade. Antes de começarmos a gravar, falávamos, por exemplo, num caso muito típico que tem surgido. Queres comentar? Sim, tem surgido muito. Infelizmente, temos tido várias mortes. Infelizmente, temos tido o número de infecções aumentou exponencialmente. E uma das coisas que realmente se vê é que todos nós agora já conhecemos alguém que teve Covid.
tu já deves ter conhecido, a minha família já teve, ou seja, temos sempre alguém que nós conhecemos que tenha. E uma das coisas que me foi falado, e não foi só por uma pessoa, já foi por várias, é a culpabilização destas pessoas de terem tido o Covid. Por elas próprias e pelos outros, seja outros, família, amigos, vizinhos, pessoas da escola, quer dizer, já me sinto culpada de estar com Covid, ou seja, o que é que eu fiz? E de ter passado a alguém, seja o meu filho, seja... e agora vêm mais pessoas a dizer, olha, a culpa é tua, olha, porque é que tu é que passaste, olha, aconteceu isto, está no hospital e a culpa é tua. Isto é de uma brutalidade tal que a pessoa que passa por isto fica completamente do caco. Já não basta a própria doença em si, que já é muito pesada, não é? Podíamos estar assintomáticos, atenção, há muito mais assintomáticos do que aqueles que a gente pensa, porque nós só vemos a parte da desgraça da televisão. Mas há muito mais assintomáticos e que passam por isto de uma forma que fosse uma gripe, mas não é por ser assintomáticos que eles não sofrem por dentro. É Seja verdade. psicologicamente, nem que seja uma dor física, não é? Isto é uma doença, é um vírus, é uma doença, certo? Então, já não basta isto para também termos a culpabilidade dentro de nós. Porquê? Pensem um bocadinho antes de falar com as pessoas e dizer, olha, a culpa foi tua, de onde é que tu apanhaste? Então aquela fulana é que fez isso. Então, mas não. Olha, eu acho que é um bom ponto e é um ponto que está na ordem do dia, não é? A culpabilização. Eu acho que há aqui dois exercícios que acho que têm que ser feitos. Um deles é, tu estás a passar uma mensagem de as pessoas pensarem um bocadinho antes de emitirem esse tipo de opiniões, porque na verdade isto é uma doença invisível e qualquer de nós está sujeito. É verdade. Exatamente. Mas o trabalho que eu faria é um trabalho mais interior, que é, eu não consigo controlar o que é que os outros me vão dizer. E então, eu como não consigo controlar o que os outros vão dizer, eu vou trabalhar o encaixe que eu posso ter desse tipo de comentário, caso possa vir a ter Covid e caso possa vir a ouvir. E basicamente, o meu encaixe seria, e estou a pensar agora out of the blue, não refleti no tópico, mas o meu pensamento seria se eu fui negligente ou não. Porque se eu de facto estiver de certa forma a cumprir de uma forma adequada e utilizando os métodos razoáveis, não estou a dizer que devemos ser lunáticos e que devemos estar fechados numa concha e a tomar banho de álcool gel, não é isso. Mas imagina, se eu fiz o que estava ao meu alcance do ponto de vista de razoabilidade e ainda assim me infectei os outros, eu estou de consciência tranquila. E, portanto, acho que tem tudo a ver com as práticas que cada um efetua e com a sua consciência, porque se alguém te disser e te fizer sentir culpado, se tu tiveres consciência tranquila, aquilo faz ricochete e não tem qualquer tipo de impacto. E, portanto, tem muito a ver, a minha forma de encaixar é esta. Se eu estiver com um familiar que está num grupo de risco, obviamente que eu não vou ser negligente. Se eu for negligente e se eu estiver infectado e se essa pessoa for infectada, eu acho que a minha taxa de culpabilidade vai subir e bem, porque fui negligente, efetivamente. Agora, se eu não for negligente, estou de consciência tranquila. Portanto, é a minha forma de gerir essa questão que estavas a referir. Lá está, Rui, eu concordo e não concordo com isso, porque assim, quando tu falas de negligente, eu às vezes posso ter ido a um supermercado e ter ficado infectada. Mas aí não foste negligente, Agora, se tu fores a um supermercado sem máscara, ou se fores visitar uma pessoa de grupo de risco sem máscara, aí foste negligente, não é? Exato, Portanto, exato, mas sabes uma coisa, uma das coisas que realmente nós, por exemplo, que não contabilizamos em termos de critério, é o uso da máscara. Ou seja, porque o uso da máscara muitas vezes não é feito de forma correta. Por mais que a gente queira, não é feita de forma correta às se vezes. for feito de forma correta, de acordo com o teu conhecimento e com o que tu sabes, foi efetuado de forma razoável, não Exato. foi negligente. Mas a questão é que depois, o que é que está a acontecer? Eu concordo contigo, e isto é a parte racional a falar, não é? Mas a parte emocional, e quando tu vês do outro lado que a pessoa está, por exemplo, a pessoa que está ao meu lado ficou muito pior que eu, fica a pensar, então, mas fui eu que fiz isto. Eu sei que foi inconsciente, mas fui eu. Eu sei que fui negligente, mas fui eu. E depois o que acontece é que a outra pessoa, yeah, ok, ficaram, olha, mas quem é que trouxe isso para casa? Ou seja, por mais que eu queira, às vezes, desligar-me, eu sei que o outro vai chegar lá e pôr um bocadinho mais sal na ferida. E por momentos eu vou me sentir mal. Deixa-me dar-te aqui uma perspectiva da minha vida profissional.
E não tem nada a ver, mas eu acho que é interessante porque vai ter a ver. Vamos falar de Regulação Geral de Proteção de Dados, RGPD. Oh, meu Deus! O RGPD, como eventualmente a audiência sabe, é a regulação geral que gera a proteção de dados, as obrigações de quem faz o tratamento, o armazenamento de dados pessoais. Pronto. Se tu tiveres um incidente de gestão de dados pessoais, basicamente, portanto, imagina que tens os dados dos teus pacientes e de repente alguém rouba-te-os e divulga na internet, ok? Quando a autoridade competente for ter contigo para aferir o teu grau de culpabilidade e a coima associada, e pode ser muito considerável, pode ir até 4% do revenue anual da entidade, quando eles chegam perto de ti, eles basicamente vão aferir o que é que tu fizeste para evitar que tal acontecesse. E vão aferir isso atendendo ao grau de razoabilidade. Porque, imagina, ninguém coloca um alarme de 10 mil euros para proteger um carro de 1000 euros. E, portanto, a taxa de razoabilidade também leva isso em consideração. E agora, o juiz se considerar que tu não fizeste qualquer tipo de esforço e que foste totalmente negligente, o grau de culpabilidade é elevadíssimo. Se eles entenderem que tu aplicaste as medidas razoáveis, porque a palavra razoável aqui é chave, as medidas razoáveis, e ainda assim tiveste um incidente, é a vida, porque não existe risco zero. E aqui no Covid também não existe risco zero. Há pessoas que podem fazer tudo da forma correta e ainda assim podem ficar infectados. Não há... Exatamente, A única coisa de risco zero é ficarem fechados numa cúpula e pronto, e acabou. E isso não é fazível, não é? Isso não é fazível. Ou seja, isso sim, eu acho que as pessoas até entendem isso, mas depois quando vem, lá está, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos numa sociedade. E por mais que nós não queremos ou pensamos realmente nessa razoabilidade, nessa parte de consciência, da não negligência, há sempre os sentimentos que estão ali. E depois, assim, estamos a falar de uma altura que nós estamos já, nós próprias, em termos físicos, e já estamos um bocadinho mais suscetíveis. Então a Certo, parte emocional fica muito mais fragilizada, certo, certo. não é? É isso, é Depois, isso. passado uns tempos, já conseguimos, se calhar, dependendo também da estrutura de cada pessoa, já conseguimos, se calhar, pensar, não, ok, não tive culpa, não sei o quê. Não. Depois depende de como é que houve consequências também na saúde do outro, não é? Na minha e do outro. Imagina que esse contágio levou essa pessoa para o hospital e essa pessoa depois acabou por morrer. Eu Olha este sentimento. Eu percebo, mas se eu tiver de consciência tranquila, se eu tiver feito o que estava ao meu alcance da perspectiva razoável, é Mas verdade que é uma emoção que tenho que gerir, mas tendencialmente não me vou sentir mal porque não estava ao meu alcance. Não estava ao meu alcance, não é? Mas lá está, este é o teu mindset, que tu és assim, tens esta força e esta. Há muita gente que depois, isto, em termos de processo de luto, em termos de imenso do que vem atrás, é complicado. É muito Certo. Não, complicado. acredito que sim, acredito que sim. Olha, temos que chegar ao fim do nosso episódio, Sim. o tempo Senão voa. ficávamos aqui o dia todo a falar. Exatamente. Muito obrigado. Incentivamos a nossa Obrigada. audiência a partilhar e também a enviarem-nos questões ou tópicos que gostassem que nós abordássemos. Mandem-nos feedback, mandem-nos sugestões, mesmo no YouTube podem nos escrever nos comentários ou no Facebook, no Insta, estejam ativos connosco, ajudem-nos também um bocadinho. Estamos a fazer isto com prazer, porque gostamos muito disto, é muito... Estamos cá para conversa, não é? Exatamente, e se conseguirmos realmente contribuir um bocadinho também para esse lado, é o nosso prazer e é mesmo para isto que estamos aqui. E pronto, desejo-vos saúde a todos e às famílias, porque de facto tem sido um período muito complicado e até breve, Protejam-se. Mali, também para ti. Até Fica bem, Deus. para ti também. Vá, um beijinho a todos, até à próxima.